E se eu dissesse para vocês que a tradicional imagem de Iemanjá não é de uma mulher exatamente branca, você acreditaria? Pois é, essa é uma questão que causa furor por onde passa. Cria verdadeiras discussões acaloradas entre as pessoas. Há o pessoal mais radical que fica enlouquecido quando se fala nisso. Enfim, é uma confusão. Mas de fato, verdade seja dita, esta mulher retratada não é exatamente branca, como nós classificaríamos, ou seja, de origem europeia. E nós vamos contar essa história. Muitos de vocês já a conhecem. Ah, já conhecem, ou já leram, ou já viram numa rede social qualquer, mas nós vamos, como sempre, acrescentar coisas que você nunca ouviu falar. E como o nosso canal sempre traz coisas inéditas, maravilhosas para vocês, convidamos que aqui fiquem até o fim para compreender essa história maravilhosa que conta a história da Iemanjá, que não era exatamente branca. E qual dessas imagens você prefere? Uns preferem essa, outros preferem essa. Tanto faz? Pode ser. Nós sabemos todos que Iemanjá é a grande filha de Olokun na África. Ela é a grande deusa do rio Ogum. Sim, Iemanjá tem um rio na África que se chama Ogum. E ela foi a grande esposa de Odudua e mãe de vários orixás. Assim conta. No Brasil, Iemanjá, quando veio para cá, na grande diáspora, se tornou a grande mãe de todos os orixás, a esposa de Oxalá. E ela abençoa na Umbanda todos aqueles devotos, trazendo prosperidade, saúde e felicidade. Essa é a nossa Iemanjá, a Iemanjá que veio para o Brasil. Não estamos falando da Iemanjá africana. Na África é uma coisa. No Brasil, ela se transformou nesse país tão mestiço e tão multicultural e multirracial como o nosso. Ela se transformou, foi se transformando. E isso é natural, isso é normal que aconteça em todas as culturas, em todas as religiões. Elas vão mudando com o tempo. E isso aconteceu aqui também. Mas para contar a história dessa Iemanjá, que não é exatamente branca, nós temos que falar da doutora Dalla Paz Leme. Você já ouviu falar? Muitos já ouviram. Essa história está muito espalhada nas redes sociais, mas com certeza, como nós vamos contar aqui, você nunca viu. A doutora Dalla Paz Leme, ela era umbandista, e eram aquelas umbandistas extremamente, como nós chamamos, camiseta. Aquele tipo de mulher extremamente dedicada e amante da Umbanda. Dizem que ela era filha de Iemanjá, a doutora Dalla Paz Leme. E dizem que em um determinado dia, lá em uma determinada ocasião, ela era vidente. Ela enxergou uma mulher saindo do mar. Vinha trazendo flores. As flores iam se derramando no mar. Ela contou isso para o marido. O marido era o senhor Jurandir Paz Leme, um famoso pintor e professor de artes plásticas. O senhor Jurandir tem dezenas de exposições de seus quadros, alguns nós estamos mostrando agora aqui para vocês. É um homem extremamente talentoso, pintava muito bem. E parece que ele encomendou um quadro, ela falava tanto, ela ficou tão impressionada com sua visão, que ele mandou pintar um quadro utilizando a esposa como modelo, para fazer esta mulher, essa Iemanjá que saía dos mares, com o rosto da esposa. Dizem que a esposa era uma mulher muito bonita, era muito esbelta e tinha traços indígenas. Ela tinha traços indígenas. E esse foi o primeiro quadro que foi pintado de Iemanjá
dentro da Umbanda que nós temos. Estamos mostrando agora para vocês, com os traços e a fisionomia da doutora Dalla Paz Leme, que seria aproximadamente, pela inteligência artificial, com este rosto. Vejam só, já começa por aí. Passou-se o tempo e todo mundo ficou muito impressionado com o quadro da doutora Dalla Paz Leme. E foi um frenesi, um frisson na época entre os terreiros. Todo mundo queria ver o tal quadro da doutora Dalla. E queriam que o quadro passasse de terreiro em terreiro. Passou-se o tempo. Aí, um dia, o famoso Capitão Pessoa, que nós já falamos em mais de uma ocasião e que nós vamos deixar aqui embaixo os links para vocês, ele chamou um pintor chamado Scorpione. Scorpione era esse pintor, e disse para ele: eu quero pintar as linhas de Umbanda conforme a minha visão. Lembrando que o Capitão Pessoa, José Álvares Pessoa, ele era um homem extremamente ímpar dentro daqueles que fundaram as tendas mestras de Zélio. Ele era um dos 7 dirigentes das tendas mestras do Caboclo das 7 Encruzilhadas. Ele era ímpar, ele tinha uma ideia das coisas muito diferente. Ele tinha uma mente muito desbloqueada, muito aberta. Ele era muito estudioso, muito curioso, escrevia maravilhosamente bem, escrevia no Jornal da Umbanda. Enfim, era um homem muito culto. E esses quadros ficaram por muito tempo na São Jerônimo, na terreira, a tenda que ele dirigia. Infelizmente, aconteceram coisas e esses quadros desapareceram. Ficaram apenas 3 quadros que se encontram até hoje na Tulef. Sobre a Tulef, nós já falamos com Lilia Ribeiro. Nós estamos deixando aqui embaixo o link para vocês, contando a história dessa guerreira da Umbanda, essa mulher notável que lutou pela Umbanda em uma época tão difícil como foi, sem cansaço. E esses quadros eu estou mostrando agora para vocês. Olha a Iemanjá que Scorpione pintou. Se parece muito com o quadro mais famoso de Iemanjá que nós conhecemos. Olha aqui a de Oxum que Scorpione pintou. Vocês vejam que nesse período, na década de 50, aproximadamente 40, 50, era essa a imagem que se tinha dos guias e orixás na Umbanda. Era bem diferente daquelas que nós hoje tanto discutimos e temos. Mas nós temos que compreender que isso faz parte da nossa história e nós precisamos contar essas histórias, porque faz parte de nós termos chegado até aqui. Se nós hoje temos uma opinião diversa sobre várias coisas, foi graças a esses homens e mulheres notáveis que souberam enfrentar todo tipo de dificuldade, todo tipo de racismo, todo tipo de perseguição possível e imaginável para que nós chegássemos até aqui. Então, calma aí com o andor, porque o santo é de barro. Mas muitos se perguntam, quem pintou o quadro de Iemanjá? E aí começa a surgir todo tipo de teoria. Uma das teorias levam a crer que quem pintou o famoso quadro de Iemanjá, que eu tenho inclusive aqui pendurado sempre comigo, essa imagem ela é muito particular para mim. Eu já contei inclusive no Facebook essa história pessoal que eu não vou repetir aqui para vocês. É muito importante essa imagem para mim, que teria sido um japonês que pintou o quadro de Iemanjá, que seria Toshizo Nakane. Esse japonês, ele fez muitos quadros de entidades para a Umbanda. Fato. Nós vamos em muitos terreiros, lá encontramos um quadro de Nakane, assinado por ele, pendurado nas paredes, as reproduções desses quadros. Mas se vocês repararem bem, porque você sabe que eu sou ilustradora e tenho aquele olho de ilustrador.
E eu passei a observar os boatos e se eles teriam fundamento. Se a gente observar bem os quadros de Nakane, nós vamos notar que Nakane era excelente paisagista. Ele pintava paisagens maravilhosas. Os quadros de Nakane, de suas paisagens, estavam na casa de toda vovó nos antigamente. Toda casa que você ia na década de 50, 60, 70 e quem sabe até hoje esteja pendurado na casa das pessoas, tinha o quadro de Nakane. Mas Nakane era bom para retratar paisagens, mas na hora de pintar pessoas, eu posso dizer que ele não era tão bom assim. Porque os quadros de Nakane, se vocês observarem bem, que eu vou começar a mostrar para vocês agora, aqui, vocês vão reparar que ele não cuida muito proporção de corpo. Ele faz todo mundo baixo e mal estruturado, enfim. O corpo, o braço mais comprido do que perna, é uma coisa meio estranha. As mãos ele não pinta muito bem. Observem os detalhes das mãos. A paisagem, as plantas no fundo dos quadros. Olha que ele sabia pintar paisagem. Mas na hora de pintar os quadros dos caboclos, dos guias, ele pinta de uma forma muito primitiva, vamos chamar assim. Ele era um pintor primitivo, vamos dizer assim. E mesmo no quadro da Cabocla Indaiá, que é um quadro muito popular de Nakane, dentro dos terreiros de Umbanda, vocês vão reparar que ele copia muito o rosto dessa Iemanjá clássica que nós estamos falando. Inclusive copia algumas coisas das águas e das próprias flores, as rosas brancas do quadro original. Mas se vocês repararem bem, está mal pintado, não tem muitos detalhes, é um quadro, parece que foi feito meio às pressas. Eu acredito que Nakane, por algum motivo qualquer, ele não pintava muito bem pessoas, mas era especialista em paisagens. Nakane, então, vamos tirar de lado, não seria Vicente Caruso. Vicente Caruso é um dos grandes pintores que nós temos da década de 50, 60. Ele era especializado, Vicente Caruso, ele era especializado em pin-ups, em propaganda, em fazer folhinhas, em fazer publicidade. Ele fazia pinturas e desenhos publicitários como poucos, maravilhosamente bem. Aqui eu estou mostrando alguns quadros para vocês de Vicente Caruso, inclusive esta sereia que eu vou mostrar para vocês, que se tornou extremamente popular, ainda tem muito nos terreiros de Umbanda, é muito linda esta sereia, mas ainda não é a Iemanjá. Agora nós vamos para uma terceira opção, M. Martinelli. M. Martinelli pintou muitos quadros também no período. E muita gente ainda tem os quadros de M. Martinelli, esses quadros vintage que hoje valem uma pequena fortuna por causa disso, e estão ainda pendurados pelas paredes. Muitas pessoas na época, isso na década de 80, 90 já, começaram a criar boatos, que essas crianças de Martinelli eram as mesmas, aquelas outras que eram retratadas chorando e que traziam uma carga negativa, uma tristeza, uma depressão muito grande para dentro das casas e passaram a ser queimadas. Então os quadros de Martinelli, que retratavam crianças alegres, felizes, enfim, passaram a ser queimados nessa leva, nessa caça às bruxas que inventaram para os quadros de Martinelli também. Então vejam como é a coisa. Mas aí nós vamos chegar aonde eu quero chegar. Você pega um quadro de Martinelli e você pega o rosto da Iemanjá que foi pintada, clássica. Observem bem, o nariz e a boca e o próprio queixo não são a mesma coisa? Pois é. Se nós repararmos nesses detalhes, e nos detalhes das próprias mãos, Martinelli é mestre em pintar mãos. Martinelli era mestre de pintar flores e rosas, que elas esmaeciam, esse esfumado que está na saia da Iemanjá,
na clássica que nós conhecemos, que ela se dissolve nas águas, ou na própria maestria que ele pintou, que eram as ondas do mar com as flores brancas, com as rosas brancas que caem das mãos de Iemanjá. E a própria elegância, a própria proporção do corpo de Iemanjá, que mostra aí que é um pintor que sabe pintar muito bem proporção, sabe pintar muito bem pés e mãos e sabe pintar um rosto como ninguém. Então, a minha suspeita, não estou aqui dando a palavra final, sob hipótese alguma, é que quem pintou essa Iemanjá foi M. Martinelli. Foi esse pintor que fez a convite, a pedido, a encomenda de alguém. Então, você concorda conosco? Agora, vamos mais um pouquinho. Olhem esta Iemanjá e olhem esta Iemanjá. Não são lindas as duas? Ah, são. São belíssimas as duas. E é difícil dizer qual é mais bela. Se você se sente bem ainda com a Iemanjá tradicional, depois de toda essa história que nós contamos para vocês, lembrando que foi a primeira vez que uma entidade de Umbanda foi retratada, mestiça, multirracial, dentro dos terreiros, não sendo uma imagem de um santo tradicional católico, nem um orixá africano. Foi a primeira vez que nós vemos uma entidade com a cara que a Umbanda miscigenada tem dentro dos terreiros. Foi a primeira imagem. Se você gosta dessa imagem tradicional, ou se você quer ela com um rosto mais africano, mais de sua origem, tanto faz. O importante é que você tenha fé no coração. Mesmo assim, contei uma história maravilhosa para vocês e provei para vocês que a Iemanjá, que nós tanto adoramos nos nossos congás, ela não é europeia. Ela é bem brasileira. Então, minha gente, sejam muito bem-vindos aqui e fiquem agora para o nosso querido, ilustrado, amado Minuto Mandinga, onde nós falamos das ervas, o principal axé de nossa Umbanda. Então, gostou? Até a semana que vem, quando sempre traremos vídeos inéditos, falando de coisa que ninguém ainda falou. Tudo para você. Então, até lá.